Quem vai impedir, né? Quem vai impedir? Amém? Vamos liberar o primeiro testemunho nessa noite. Um irmão jovem, se quiser deixar aqui o testemunho nessa noite, tenha liberdade. Venha, conte aquilo que vai edificar vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Uma festa, tem uma palavra? Deixa eu ver. Logo após a irmã festa, vamos dar o glória ao Senhor com homens de valor. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória é dada no nome do nosso Deus. Eu queria agradecer a Deus, né, por esse ano, pelas coisas boas, pela comida, e também agradecer a cada um dos irmãos. Eu queria contar um testemunho que o final dele não é um final feliz, né, mas é um testemunho. Antes de começar a falar, como os irmãos sabem, né, Deus levou a minha mãe, mas o que eu quero refletir com os irmãos é como que Ele é bom a gente, mesmo num momento difícil, porque há uns tempos atrás os pastores ainda não estavam aqui, algumas pessoas eu estava pensando, né, o que eu ia falar aqui hoje. E aí me veio isso à mente, que eu não lembro agora exatamente que ano foi, mas acho que foi pouco antes do pastor mudar, que minha mãe passou mal, e inclusive até o pastor Arnaldo, ele fez uma campanha, a Fabielle, a Aninha, alguns irmãos foram alguns dias lá orar lá na minha casa. Inclusive um culto que eu fiz no ano passado de agradecimento foi por conta da resposta de Deus naquela situação, né? Aí hoje eu estava meditando, né? Que eu vim na escola dominical, aí o pastor comentou do culto que teria, para a gente agradecer a Deus, e aí eu estava meditando isso, porque lá durante o velório da minha mãe, eu comentei, né, que meus irmãos, o horário de visita era de manhã, meio-dia e à noite. Então a gente revezava. O padrinho, como ele tem mais entendimento médico, ele ia na visita de manhã, que era o boletim médico. E aí eu e o Peterson, a gente revezava na parte da noite. Um dia ia um, no outro dia ia o outro. Aí nos últimos 15 dias, eu tinha até comentado há muito tempo que eu ia vender minhas férias no final do ano para pegar o dinheiro, né? Só que aí, com a internação da minha mãe, eu falei que eu ia tirar minhas férias. E aí eu tirei ela a partir do dia 5 de novembro. E são 15 dias corridos que a gente tira. E aí, o padrinho que ele tinha conseguiu tirar as férias dele, que foi o período que ele estava aqui. E aí, nesse período, ele foi embora. E aí, o Peterson, como a maioria dos irmãos deve saber, ele passou mal e ficou um tempo internado. E aí, nesses dias, estava indo só eu visitar minha mãe, tanto de manhã quanto na parte da noite. E eu, depois, né, de tudo que aconteceu, eu vi que aquilo era uma permissão de Deus para eu me despedir dela. Mesmo que ela estava dormindo, né, ela não estava me respondendo, mas foi uma permissão de Deus para eu me despedir dela. Não ser que eu acho que se fosse uma partida súbita, ia ser mais dolorida ainda. E aí hoje eu estava também meditando, porque às vezes eu comentei com a minha tia, acho que eu devo ter falado com a Márcia também, que depois que minha mãe passou mal, nessa outra vez que eu falei que teve essa campanha lá em casa, eu sempre tive meu sono leve. Só que aí meu sono ficou mais leve ainda. Então, tipo assim, eu brinco que uma pulga que pulasse num outro cômodo eu ouvia, porque eu ficava muito preocupada com ela. Então, na realidade, assim, eu entendi que o tratamento de Deus para eu me despedir da minha mãe foi a partir daquele momento, não foi nesses últimos 15 dias. Porque naquela época, eu acho que eu não comentei com ninguém, mas eu vi minha mãe morrer na cama junto comigo, porque ela estava ruim, então eu estava dormindo junto com ela. E teve uma madrugada que eu vi ela indo e voltando. Então, na realidade, esses cerca de 2 anos, desde essa enfermidade dela até
agora, que foram essa minha despedida, porque eu sempre orei a Deus para Ele me dar um bom emprego, para eu cuidar dela, porque a gente já passou muita dificuldade, muito problema na vida, e na noite que ela faleceu eu fiquei triste com Deus, assim, porque o meu sonho era levar ela para a praia, para o Nordeste, para outro país, sabe, dar essas coisas que a gente tem vontade de dar para os nossos pais, né, que a gente chama eles e quer melhor, só que infelizmente eu não pude dar isso. O máximo que eu pude foi levar ela para Ribeirão Preto. Então, mas mesmo assim, mesmo sendo pouco, eu dei para ela uma roupa que ela queria, uma comida que ela queria, uma bobagemzinha que às vezes pra gente é uma besteira, mas depois a gente vê, porque assim, a gente, a minha tia até que ela pode dizer, e outras pessoas que foram criadas assim também, creio que possam entender. A gente não foi criado com muito abraço, com muito beijo, com muito eu te amo. Então, a nossa expressão de amor é através do fazer, do dar para o outro. Então, e ela fazia isso com a gente percebia isso, ela não tinha muito de ficar abraçando, beijando, dando muito carinho, que a gente conhece como carinho, mas a gente via ela no cuidado com a comida, ela passava minha roupa, ela fazia as coisinhas. Então, eu, hoje, né, refletindo acerca do que falar aqui, me veio isso à mente, que na realidade não foram, porque eu falei, inclusive a minha, que é uma outra bênção, né, que Deus deu novamente, foi um final triste, mas que a gente vê a mão de Deus. Que as minhas férias, ela acabou na quarta-feira, aí teve o feriado, né, o da Consciência Negra na quinta, e minha mãe faleceu na sexta. Então, eu passei todos os meus dias de férias junto com ela. Então, eu achei que esses 15 dias que foram minha despedida dela, mas na realidade não, foi todo esse período que, por mais que não foi exatamente o que eu queria dar para ela, né, que eu falei de viagem, coisa assim mais caro, né, na nossa visão humana, mas eu dei o bolo que ela queria, que ela gostava muito de um bolo de ninho com morango, né, que tem uma confeitaria ali no centro, eu dava para ela quando ela queria. Entendeu? Umas coisas bobas que às vezes assim, na hora que a gente está fazendo não é nada, a gente acha que é uma besteira, assim, o que é comprar um bolo? Mas lá na frente a gente vê que é um cuidado. E eu sei que ela via isso, né? Dava para eu perceber que ela via que eu estava fazendo com carinho para ela. Então, eu não tenho nenhum arrependimento, graças a Deus, assim. Eu voltando assim, eu fico triste porque ela partiu. Mas eu fico feliz também porque ela estava sofrendo, não só naquele período que ela foi internada, mas antes também, né, com outros problemas de saúde dela. Então, ela está bem, né, ela está com Deus agora, a gente fica triste, é uma coisa que eu nunca vou superar, né, mas eu sei que Deus fez o melhor para ela e Ele vai continuar dando força para mim e para minha família. E uma reflexão que eu deixo para toda a igreja, né, que parece clichê, mas é assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando vai ser o último adeus pelo ente querido nosso. Então, mesmo que seja uma bobagem, né, igual eu falei do bolo, que às vezes eu ia lá no centro resolver alguma coisa, aí eu trazia um pedacinho de bolo para ela, sendo que ela não podia ficar comendo muito doce por causa da diabetes. Mas, assim, é uma besteirinha que eu realizei o desejo dela. Então, vocês... independente da idade, porque a gente vê muita gente jovem partindo também, que a gente possa viver os nossos dias de hoje, cuidar das pessoas que a gente ama como se fosse o último dia, porque um dia vai ser, né? Que nem eu sempre, quando minha mãe, agora que ela não está aqui, eu posso revelar isso, né? Mas toda noite eu ia ver se ela estava respirando. Eu levantava de noite e ia ver como que ela estava. Então é uma coisa assim que a gente tem que cuidar da nossa família quando a gente tem. Seja a mãe, principalmente vocês que são mais novas, né? A mãe é chata, pega no pé, mas é por amor. Então, que vocês lá na frente, quando eles partirem, que vocês voltem assim, não tenham nenhum arrependimento de ter sido um filho mal criado, que ela fez uma coisa, pediu uma coisa e você não fez. Então que a gente venha refletir sobre isso. Em nome de Jesus, amém. Amém.